Salve! Aqui é o Dobson, tudo certo? Sou jogador de Teamfight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a minha tier list do patch 12.12 versão B, beleza? Galera, dividi as composições em tier S, as mais fortes, mais consistentes, tier A, e deixei ali numa ordem bem interessante para você assistir. Galera, desse final de semana aí, desde quinta-feira, tava jogando ali o campeonato da Riot, né, para classificação do Pro Legends, consegui chegar na terceira posição. Então eu tô trazendo aqui toda essa bagagem aí do torneio e também dei uma olhada ali em alguns sites que eu gosto de fazer consulta para elaborar essa tier list. Então tem base de experiência, tem base de teoria, então eu acho que tá muito completa para você seguir aí e pegar bastante elo nessa semana que ainda tem, beleza? Não se esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Então é isso, vamos embora pro vídeo? Bom, galera, começando aqui o vídeo, trazendo para vocês a minha tier list, finalmente, do patch 12.12, versão B, beleza? E aí, queria dizer aqui para vocês que essa tier list eu acompanhei vários sites de consulta que eu gosto de consultar, o LOL.QQ da China, usei também bastante coisa do MetaTFT e do Tactics Tools, e montei aqui com a minha base de experiência no jogo também, devido a ter chegado aí na final do Qualify, e pego ali a terceira posição, já pontuando bastante bem para o Pro Legends. Então a gente tem aqui uma tier list que eu acho que está bem decente. E eu queria só determinar aqui para vocês o seguinte: quando a composição é tier S, quer dizer que ela é a mais consistente, a mais forte. Não quer dizer que não dá para pegar bot 4, óbvio que dá. Mas quando você hitar ela de forma correta, você vai conseguir performar bem em todos os jogos. Então esse aqui é o grande foco da tier list. E também quando você vai descendo aqui de tier e você vai ver umas composições que precisam um pouco mais de cenário bom para jogar do que as composições tier S, por exemplo. Eu escolhi a composição de Jade para começar porque eu acho que ela é mais simples de executar do jogo. Ela é muito fácil de jogar em relação a outras composições que estão no meta. Você quer colocar uma Nico muito bem buildada na frontline, e aí a Nico ela copia os status. Você muitas vezes vai querer que ela copie os status do Xiaoyu, então ela vai ficar bastante tanque e ela faz o papel de linha de frente por muito tempo. Isso quer dizer que o seu dragão ele não vai ficar na frontline, ele vai ficar vindo de trás, porque quando a galera estiver batendo na Nico e vai demorar, ele vai começar a limpar a fight. E aí a itemização dele é fantástica para isso, que vai fazer com que ele ganhe cura, ele vai ficar muito tanque com a força titânica. E por último, o terceiro melhor item para ele, eu acho que é o limiar o véu da noite aqui. Por quê? Quando ele começa a duelar, e muitas vezes ele vai acabar tomando controle de grupo, vai perder ali o duelo, ele troca esse agro e aí ele começa a bater de novo, e isso faz com que muitas vezes ele resete um corta-cura e aí ele se cura totalmente de novo e consegue ganhar. Ele é um dragão que duela muito bem. Então, ele vai acabar dando lock no adversário, o adversário vai ficar stunado por muito tempo. Então, essa composição funciona demais para ele. E aí, normalmente você joga com 6 Jades e outras peças de valor, como o Lulu, Bardo e o Yasuo. O Yasuo ele não entra com sinergia aqui, ele só entra como uma peça lendária que causa muito dano, mesmo sem estar com nenhuma sinergia ativa. Então tem vários aprimoramentos interessantes para vocês para essa build. Eu deixei alguns exemplos aí na tela, e eu acho que quando você puder rodar Soraka é interessante. Soraka é uma peça muito boa, mas é importante que você tenha esse quesito, né, do seu segundo carregador, que vai ajudar um pouco o Xiaoyu a limpar a luta, beleza? Depois no final ele consegue fazer o clutch, mas para ele limpar, para ele começar a bater bastante, é importante ter um segundo carry. Normalmente a gente usa Nivea, mas você pode usar outros carregadores também. E dá para jogar também de 9 Jades. Eu só acho que jogar de 9 Jades seco, sem nenhuma peça a mais, sem uma Lulu, sem um Yasuo, sem nada, é um pouco ruim. Então aconselharia você jogar de 9 Jades se você tiver aquele aprimoramento que dá um Jade mais um por algum motivo. Eu acho que fica um pouco melhor, beleza? Então essa aqui é uma composição que você pode roletar bastante no set, e isso tá impactando demais no meta. O meta tá muito... A galera dá um all-in muito cedo no level 7 por causa dos dragões e também por causa da composição da Xayah. Então, se vai roletar bastante, vai procurar o seu Xiaoyu para estabilizar, vai procurar uma Nico para estabilizar. Depois você finaliza sua build level 8 e pode level 9 sempre adicionar mais coisas, beleza? Continuando aqui, a gente vai ter o Saifen. Galera, o Saifen, ele é um dos melhores carries do jogo, porém, pra mim, ele tem uma peculiaridade. Cara, o posicionamento dele é muito importante. E o posicionamento dele não depende só de você, ele depende de como o adversário posicionou. Então, muitas vezes, o Saifen ele vai trollar um pouco a sua luta.
E aí, é aí que tá o ponto. É um pouco complicado de você depender do Saifen com pouca vida, na minha opinião. Então são duas coisas muito importantes para jogar com o Saifen. Ele é o carry principal da sua composição, mas é importante você ter um carry secundário, é muito importante. Então muitas vezes quando a gente joga com o Saifen com a composição vertical, vamos dizer assim, de sussurros, a gente pode utilizar o Pyke como segundo carregador. Então é uma peça que vai demorar para chegar. E aí até lá você pode depender um pouco mais do Saifen no começo do jogo. Mas no final é interessante realmente você ter um Pyke bem buildado para ele carregar aqui. Então já que a gente está usando Pyke, é importante a gente usar Assassino. Então a Qiyana se prova uma peça muito boa porque você proca a Tempestade e ela controla a luta. E aqui a última peça que tá sobrando, né, no caso, vamos dizer assim, de sussurro, seria a Elise. Então você pode buildar a Elise como carry também, se você tiver itemização para ela. Então deixei aqui na tela com Elise, mas você pode utilizar muitas vezes o Thresh também, então ele tá aqui também na tela para você. Eu acho que o Thresh sem item, Elise sem item, o Thresh é bem melhor. Então fica aí mais ou menos essa dica para vocês. Cuidado para não botar a Elise aqui na front solo, eu acabei vacilando aqui, porque se ela tomar um agro, ela vai morrer muito rápido. É melhor deixar um Brutamonte tancando, beleza? Então essa composição é bem simples, tem muita variação que dá para fazer com o Saifen, eu vou falar um pouco delas depois, beleza? A gente começa aqui agora no Aoshin, que pra mim eu acho que continua uma das composições mais absurdas quando você chega ali no seu nível de poder máximo. Porém, não é tão simples. O Aoshin ele demanda muito ouro, muito investimento, então não é tão fácil de você chegar até ele. Eu acho que a versão mais interessante é quando você joga com magos, porque você tem uma transição bem intuitiva utilizando o Ryze, por exemplo, que utiliza muito bem os itens do Aoshin. Já utiliza o Sylas, que é uma peça boa de frontline. Depois você só encaixa o Ornn para trocar ali a sua Ilau e o seu outro Brutamonte que estava vindo do começo do jogo. E muitas vezes é importante você ter o treinador. É muito bom o treinador do começo da partida. Se esse treinador não for do comecinho do jogo, não vale a pena você manter. Então essa é mais ou menos a ideia. E a Zoe, óbvio que é a peça-chave aqui dessa composição, juntamente com a Aoshin. Por quê? Ela vai causar todo o controle de grupo e vai proteger a luta de forma com que dê tempo do Aoshin jogar. Então você não vai jogar de 3 magos Aoshin se você não tiver Zoe, por exemplo, porque eu acho que fica muito ruim. Você sempre quer procurar logo a Zoe assim que você puder, beleza? Então, por isso que eu acho que é uma composição que volta um pouco mais pro level 9, que aí você tem essa consistência de encontrar o Aoshin e a Zoe de forma mais tranquila. Essa opção final aqui que eu coloquei aqui embaixo é um Yasuo ou uma Soraka, você pode utilizar no lugar da Sona, por exemplo. É uma peça aqui que tá sobrando, vamos dizer assim, porque você fecharia a composição no 8, né? Mas a consistência de você bater um Aoshin 2 no 8 é bem difícil. Então, o ideal é que você coloque uma outra peça que tenha valor. Pode ser a Sona, pode ser a Soraka, pode ser o Yasuo. Pode ser aí, dependendo da sua partida, beleza? Aqui a gente vai para a composição, eu acho que uma das mais fáceis também de jogar. Por conta do level 7 dela muito forte. Galera, é uma composição que demanda você jogar com várias sinergias que vão ter muito valor. Então a gente tem várias peças aqui que são importantes. É difícil você flexibilizar alguma coisa nessa versão de Xayah com Talon. Eu não gosto de trocar nenhuma peça que está no board. Então basicamente você vai olhar a foto e vai decorar como é que você vai jogar e você vai replicar. Porque essa versão específica, ela é muito bem amarrada, tudo sinergiza bem, tudo encaixa de forma perfeita. Então essa é a ideia. E quando normalmente eu tenho, sei lá, eu tenho uma espátula cavalaria, e aí eu coloco um bardo, por exemplo, porque ele faz esse papel de controle de grupo, e o Ornn com a espátula de cavalaria vai tancar ainda mais. Então é interessante você ter cavalaria, senão o Recarim não vai jogar tão bem. É interessante Brutamonte porque o Shen é uma peça muito chave. Então o Ornn vai procar a Tempestade com a Qiyana. Então é tudo muito encaixado. É uma composição muito forte. E você prioriza os itens da Xayah, na minha opinião. Guinso e algum item de dano. Principalmente a Mata Gigante. Bandeira de Mercúrio é muito bom porque vai te deixar muito seguro. Se a Xayah tomar controle de grupo, a primeira ultimate dela não vai ser tão boa. Então é importante isso. E o Talon é a sobra de itens de AD. Então eu gosto bastante do Talon de Gumi, e o que vier eu boto depois. Então o Gumi eu acho que é uma prioridade, depois você bota qualquer coisa, principalmente o item de cura também ajuda bastante. E a Qiyana, se você tiver um coração congelado para colocar nela, vai ficar interessante. No final do jogo você pode finalizar com a Shyvana, se você tiver uma força da natureza, se você tiver um level 9 interessante, você pode colocar um Yasuo também, porque ele vai procar uma sinergia a mais e vai ajudar a carregar também. Então é uma composição muito boa para você fazer, beleza? Aqui a gente vai ter o Cork começando a tierar, na minha opinião.
E aí a gente tem aquela composição bem padrão, utilizando a Idas como frontline. É muito mais forte realmente quando você tá com esse dragão na front, porque você ganha não só toda a parte tanque, né, que o dragão segura muito bem do jogo, como também você consegue ter um item a mais de escama-luz. E isso muitas vezes faz com que você tenha um efeito de bola de neve muito bom. Nessa versão aqui eu não estou trazendo o Thresh, e eu acho que o Thresh é bastante relevante. Então eu diria que é importante muitas vezes você ter o Guardião, e você pode tirar a Jinx. Apesar da Jinx lhe dar 2 sinergias, muitas vezes a gente deixa de rodar ela, porque peças de valor como o Bardo, elas são muito importantes aqui nesse final de jogo. Então eu diria que o seu level 9, por exemplo, você não utiliza uma Jinx, você utiliza um Yasuo, você utiliza uma Soraka, você utiliza uma peça que vai te dar um poder maior em termos de valor de ultimate, de geração de recurso, beleza? Então é mais ou menos essa a ideia. Tem uma situação muito importante de Cork que muda muito o panorama do jogo, que é quando você tem a espátula, né, para transformar a peça em festival. Quando você transformar a peça em festival, tudo que você vai querer é jogar com a Deja Festival, porque é simplesmente uma das coisas mais quebradas do jogo. É praticamente top 4 garantido, é muito difícil de você perder. E aí você não vai jogar com a Idas na front, você vai jogar, por exemplo, com um Ornn e aí os Tankenshi lá, vamos dizer assim. Então você vai jogar muito mais com a build voltada para 100% dano do que em relação a ter mais frontline para tancar, porque a Deja simplesmente amassa a luta muito rápido. Então é interessante você jogar com ela festival, uma Guinsoo, por exemplo, um canhão, alguma coisa assim para ela bater rápido e você ganhar a luta de forma rápida, beleza? Então essa aqui é a ideia jogando através do Cork. É importante lembrar que o treinador é importante você segurar lá do começo do jogo, porque daí ele tem mais valor no final, beleza? A gente vai aqui agora para o Varus Reroll. Galera, a composição de Varus, ela tem algumas coisas que é importante falar. Se você estiver jogando com o Saifen, você vai jogar com 2 disparadores. E o Saifen é muito forte também, cara. E é importante você saber quando você vai utilizar ele ou não. Eu diria que eu gosto mais de utilizar o Saifen se ele vem cedo. Se você vai roletar no set ali e ver um Saifen 2 estrelas, muitas vezes vai acontecer. Você pode buildar ele com item tanque e ele não vai ser teu carry principal e ele vai fazer o trabalho chato. Ele vai ultar, vai dar controle de grupo, vai matar 2 peças ali e vai morrer. E o Varus vai ficar lá na backline carregando. Se por um acaso você tiver itens como cura, você também pode colocar no Saifen, ou senão você joga com a versão padrão que está na tela, que é a versão com 4 brutamontes e 4 disparadores. Então o Varus ele é muito dependente da Guinsoo, eu acho que é muito importante, e eu acho que é muito bom a mata gigantes nesse meta de dragão. Por último, eu gosto da Runan, eu acho que acaba que faz com que ele ganhe uma espécie de dano em área, então vai ser bastante interessante. Eu gosto de ter uma bandeira de Mercúrio no Varus muitas vezes, e também se você já tiver os 3 itens de dano no Varus, você pode fazer uma Trap Claw para poder ele não tomar ali o controle de grupo. Jogo bastante de Astral, acho que tem que jogar de Astral, né? Por isso que tem um Skarner aqui embaixo, para lembrar vocês que no começo do jogo você vai estar abusando do Astral para bater o Varus 3 estrelas e a Illaoi 3 estrelas também. Então isso aqui você vai roletar muito no set, bastante, para você bater o Varus de forma mais rápida possível, porque depende um pouco de você criar um efeito de bola de neve. Eu diria que essa é muito mais uma composição ali para o top 2 e 3 da partida, que eu acho que ela tem esse pico, né, no meio do jogo, mas no final tem algumas outras coisas que acabam batendo nela, mas é uma composição muito boa para você fazer e subir seu elo, beleza? Agora na composição de magos, galera, essa composição aqui ela pode ser tranquilamente a base daquela composição de Elshin, mas também tem a versão jogando para o Rise e Carry. São duas coisas que são importantes eu ressaltar aqui. Cara, o meta de dragão, a galera fica muito forte no meio do jogo. Então você não pode ficar tão fraco, porque senão acaba tendo umas lutas muito ruins ali para o Saifen 1 estrela, para o dragão de Jade 1 estrela. Contra o dragão de Jade especificamente, no meio do jogo eu acho que o Rise lida muito bem. No final do jogo, ele já começa a ficar um pouco ruim, porque a composição de Jade destaca muito místico. Então você depende muito da Zoe para ter controle de grupo e para ter muito valor. Então é uma composição que é meio estranha, porque você precisa no set estabilizar demais, muitas vezes procurar o Rise 3, e também você precisa da Zoe. Então não adianta tanto você ficar morrendo no level 7 sem ter a Zoe, porque senão falta ali aquela peça que vai dar a liga final para tua composição. Então acho importante você ter o treinador também, que vai dar muito valor para você. E por último, você pode jogar aqui com algumas coisas, né, transformada em mago. Pode ser a Aurelion Sol, pode ser a Sona. Muitas vezes pode ser um Yasuo também, que ele vai fazer a boa pra você. E até pode ser um Elshin também. Como eu coloquei uma composição de Elshin, eu não trouxe ele aqui, mas poderia ser um Elshin tranquilamente. Se você estiver jogando de Elshin, você vai jogar com o Ornn na frontline juntamente com o Sylas. Você não vai jogar com o Illaoi.
Quando eu tô jogando de mago, muitas vezes eu uso astral bastante tempo. Então, se você conseguir fechar um Illaoi 3 estrelas, é bastante relevante. Se não, você pode utilizar o Ornn na sua frontline, beleza? Então, começo de jogo bem intuitivo, que você tem um astral, que você tem um Vladimir. Depois você acaba trocando, né? Eu não mantenho o astral até o final do jogo, porque normalmente não tem qual mago você tirar. Normalmente é o Vladimir, para você encaixar a Zoe, porque ela é uma peça fundamental, beleza? A gente vai ter aqui agora a Nidalee Reroll, que pra mim é uma das composições mais fáceis de executar do jogo. Por quê? É uma composição muito simples de você chegar no seu level 4, procurar a Nidalee fazendo um Hyper Roll por ela 3 estrelas, e daí você vai ficar muito forte e aí você vai conseguir só ir encaixando sinergias. Galera, tem duas versões de Nidalee que rodam no meta. A versão padrão, que é a versão com metamorfos, que é simples de você pensar, né? Você só vai encaixando os metamorfos ali até a chegada da Shyvana. E também a versão com 6 Jades. Essa versão com 6 Jades, eu acho que ela é mais útil quando você tem itemização para o dragão. Não adianta você ter um dragão de Jade e 2 itens sem um dragão de Jade sem item nenhum, na verdade, né? Então eu acho que ele não faz um bom papel se ele não tem itemização. Claro, não achei minha Shyvana ainda. O que é que eu faço? Boto o dragão de Jade, porque ele vai ter o valor da sinergia de 6 Jades, ele vai dar um controlezinho ali e vai tancar um pouco. Mas se você tiver, por exemplo, uma itemização parecida com aquela itemização que a gente viu na composição de Jade em si, vai ficar insano, que é como se você tivesse a composição de Jade, em vez de você ter uma nível 2 cansada, você vai ter uma Nidalee 3 que faz muito mais, e você vai dar mais valor para Nico porque você tem mais metamorfos. Então simplesmente seria perfeito se você conseguisse fazer essa versão, né? Nidalee Carry com o Shoyu Carry, mas como você prioriza itens da Nidalee, dificilmente você vai ter itens para Nidalee, Nico e também para o Dragão de Jade. Então, dito isso, normalmente você pode ir para a Shyvana porque ela sem item, na minha opinião, faz mais. Com sobra, uma sobra bem feiosa, assim. Então, eu acho que é mais interessante dessa maneira. Mas você pode jogar com o Dragão de Jade com itens bons, beleza? Então, é uma composição muito fácil. Spikear no começo do jogo com a Nidalee 3 estrelas, dar level e depois adicionando, né, as coisas que faltam. Lembrar que Astral tem que ser utilizado, beleza? No começo do jogo. Aqui a gente vai para a composição de Volibear com as lendas. Galera, essa composição aqui, ela não é tão simples no quesito de posicionamento. Então, se você estiver jogando pela primeira vez com ela, não aconselho você ficar mexendo, porque você vai se embananar e você vai fazer o Volibear como uma peça errada, o Ornn vai pegar uma outra peça, a Anivia vai lanchar uma outra peça, você vai ficar com o board com 3 peças só, tudo mal posicionado, uma desgraceira. Já aconteceu comigo várias vezes. Então, é o seguinte... Primeiro, entende o que está acontecendo. O indicativo não é difícil. Tipo, quando você colocar o Volibear do lado, ele vai ter um raio, né? Indicando que peça ele vai estar para ele pegar no começo do round. E aí que entra toda a sacada do Nerdola que descobriu essa interação. Cavalaria é muito forte. Por que motivo? No começo do round eles ganham muita armadura e muita resistência mágica. E aí no começo da fight, o Volibear vai pegar o Nunu com todos esses status... E ele vai ficar muito tanque. Então, você consegue entrar com a composição que tem os Dracomantes ali, 3, né? Vai pegar um buffzinho pro Volibear. E com essa lenda, ele vai copiar poder de habilidade, vida, armadura e resistência mágica do Nunu. Por isso que você vai utilizar no Nunu itens peculiares aqui, como Cálice e também o Armogs. São itens que vão dar ali status pro teu Volibear fazer aquele 1v9 maravilhoso que ele faz. E essa composição pra mim é uma das melhores, mais divertidas de jogar. Então eu gosto bastante de jogar com essa composição. Importante você ficar muito, muito forte level 7. Porque é o momento do jogo que você tem que ganhar vários rounds. E aí depois você vai estabilizar. Você vai ver se você pode level 8. E depois você roleta para o seu Volibear 3 estrelas. É o foco da tua composição. Se você executar muito bem... E às vezes, dependendo da força do lobby, às vezes você consegue pegar um top 4 de Volibear 2 estrelas. Mas o ideal é o Volibear 3, beleza? Esse é o nosso foco na composição. Não gosto de alimentar a Anivia, porque eu acho que fica muito sem peça. Já vi chinês maluco botando a Anivia na frontline, pegando esses itens aqui do Nunu e dando certo, fazendo com que ela também pegue uma cavalaria. Mas eu acho que você tem que ter peça demais, porque senão vai acabar ficando sem peças aqui. E aí eu não gosto tanto, mas é uma ideia aqui para vocês também, beleza? Então eu gosto particularmente de utilizar o Nunu para o Volibear. E aí eu coloco o Ornn pegando a Sejuani. E o Hecarim, como ele é uma peça muito boa e causa controle de grupo, normalmente eu não utilizo ele para dar lanche para ninguém, beleza? Então eu prefiro ficar com o Hecarim solto por causa do seu valor de peça. Aqui a gente vai entrar no Mirage, que para mim é uma das minhas composições favoritas aí desse set.
Mas, galera, tem que ter cuidado. Miragem, ele muda de acordo com a partida. E aí, por isso que eu não coloquei nenhuma tier lá em cima. Coloquei um asterisco. Galera, é o seguinte. Na minha humilde opinião, o Miragem de Emissário da Luz é tier S. Por quê? Você consegue ficar muito grande com as peças, tudo 2 estrelas. E aí o Nunu vai se curar tudo. Todo mundo cura demais. E você consegue ter uma fight que dura muito para dar tempo da sua Deja estacar, para o Yasuo ficar trocando o Blue com a sua itemização. Muitas vezes você estabiliza de forma mais fácil também no começo do jogo. Então eu gosto bastante desse tipo de buff do Miragem. Todos os outros dá para você executar bem e eu acho que eles entram bem também. Então, Mestre da Guerra, Duelista, Espada Arcana são bons. Tá faltando do Carrasco ali, de lado que eu esqueci, acabei de olhar. E o Pirata eu utilizo muito mais para transição, é aquele que dá gold. Já consegui finalizar no Pirata, né, até o final do jogo, mas normalmente ele é mais para transição, beleza? E o Elétrico, ele é um pouco mais situacional, porque ele é um pouco voltado para você buildar a sua frontline no começo da partida. Então, para você ter um efeito de bola de neve, é muito mais importante você começar, por exemplo, colocando a itemização no Nunu, e depois você cria um efeito de bola de neve, pode fazer um Nunu 3 estrelas carry, mas ele não é tão consistente, vamos dizer assim, do que um Miragem de Emissário da Luz com a sua Deja meio buildada, por exemplo. Então, mais 2 pontos que eu quero falar sobre Miragem. Se você estiver jogando de Miragem de Carrasco, não faça build crítico na Deja, você está perdendo o valor dos itens, porque não estaca, não funciona, não interage. Beleza? Então, essa build que tá aqui na tela, Mata Gigante, o Arcanjo e o Rabadon, seria, entre aspas, a build que daria pra fazer com qualquer Miragem. E aí, por exemplo, quando você estiver jogando com o Miragem Emissário da Luz, por exemplo, você pode fazer uma build crítico com o Arcanjo, que vai ficar ótimo, porque ela vai demorar pra morrer, vai estacar e vai dar ali a varrida quando ela critar, quando tiver estacado. A Mata Gigantes, ela é muito útil para você jogar contra outros dragões, então eu gosto bastante. Então, essa build aqui seria mais flexível para qualquer Miragem, mas essas builds também, por exemplo, Mestre da Guerra, que você tem muito AP base, você pode utilizar uma build de crítico. Você só não pode usar a build de crítico naquela que eu falei do Carrasco, porque já vai critar na habilidade e não vai interagir um buff com o outro, beleza? Então, essa é a ideia da composição. Estabiliza muito no set. E eu acho importante você chegar no level 8 e achar esse cidadão aqui, o Bardo. Por quê? Ele vai te dar o Guilda, né, com a Sejuani, e ele vai fazer com que você consiga achar o Yasuo de maneira mais fácil. O Yasuo, ele muda muito quando você chega nele, porque a composição ganha um patamar novo. Você vai ganhar o seu segundo carry e ele vai realmente carregar muitas lutas e completar o dano da Deja. Então você vai querer achar o Bardo para achar o Yasuo muitas vezes e vice-versa, né? Tipo, se você achar o Yasuo mais cedo, ainda assim você vai querer o Bardo por causa do valor que ele tem. Então essa é a composição de Miragem, acho uma das melhores. Tá troll aqui, com certeza, exilado com melhores amigos. Quando eu tava montando, eu tava pegando coisas que eram bons pra o Miragem. Então não repara aqui, porque você não vai pegar exilado com melhores amigos, nunca. Se você cair nessa bait, eu dei o disclaimer no vídeo, então a culpa vai ser sua, beleza? Então até o posicionamento eu não tava preparado pra isso. Mas essa é a ideia, tipo assim, você vai querer pegar aprimoramentos que vai fazer sentido aqui na sua build e você não vai fazer isso daqui, beleza? E aqui por último eu tô trazendo o Swain no Tier A com essa versão de Metamorfo. Galera, disclaimer, essa versão ela tava Tier S no site chinês. E cara, o site chinês, ele normalmente tá certo, porque os caras lá são malucos, maníacos e são melhor do que todo mundo, que eles ganharam o Mundial 3 vezes, então eles sabem o que estão fazendo. Então eu botei no Tier A muito mais por desconfiança, na real não por desconfiança em si, mas muito mais por não ter testado. Então eu deixei por final aqui. Então eu joguei mais com o Swain na versão padrão, 6 Dracomantes. Quando tem espátula, Fon, etc, etc, eu jogo de 6 Dracomantes com 6 Asas de Fúria. Mas essa versão tava Tier S lá, por algum motivo, e eu fiquei encucado com isso e decidi trazer aqui no final do vídeo. Então é uma composição voltada para Asa de Fúria com 4 Metamorfos. Então já tem que ficar ligado, porque, pô, tem que achar a Shyvana, que é uma peça lendária e custa 10 de gold. Então não é tão simples, beleza? Então eu imagino que você vai jogar com 6 Dracomantes, vai achar a Shyvana, vai mudar. Essa que seria a minha ideia por trás. A Nico é importante demais você estar buildada. Não vai estranhar porque a Nico tá com os itens da Shyvana não aqui, porque você não vai achar a Shyvana antes da Nico. Então você vai buildar a Nico, porque você precisa da front. Depois você acha a Shyvana, bota mais item nela. Então essa que seria a ideia. E você finaliza com a Xayah, com a Static, por exemplo, para ajudar o Swain a causar dano, vai tirar a MR e vai ficar bastante interessante. Então acho que essa versão aqui seria um sonho. Ficaria muito boa.
mas a versão com 6 Dracomantes, né, utilizando a Nico de frontline e também ali Lecim, Volibear, muitas vezes um Yasuo, seria a outra opção, e a opção que, no caso, tá tier A no meta. Essa opção aqui está classificada tier S nesse site que eu falei, mas eu ainda não testei, então tô trazendo aqui no disclaimer para você ficar ligado. E é também uma build que você vai spikear muito level 7, porque é uma build que você precisa do Swain 2 para ficar forte ali no meio do jogo, e também ter alguns Dracomantes upados ali para ter valor para ele, beleza? Então, Swain 3 estrelas no final do jogo seria o seu diferencial, e eu acho que é isso o vídeo, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, bicho, não entendi essa composição aqui, não faz sentido para mim, o que é que eu faço? Então você deixa aí nos comentários que a gente troca uma ideia, beleza? Vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima!